E a última etapa desses 12 dias de caminhada inicia-se em Le Soir, passando por Arsange, Mars, Charleux, Sentnitzer-sur-Charleux, até chegar em Pouilly-sur-Charleux. E para percorrer os 24 quilômetros, eu precisei de um pouco mais de 6 horas e 30 minutos. Essa etapa eu considero fácil e os últimos 6 quilômetros foram asfaltados e a grande maioria do caminho foi muito tranquilo, com poucas subidas. Bom dia, gente! Não gravei nada ontem para vocês. Cheguei na cidadezinha, daí a senhora já foi me esperar lá. Ela me trouxe de carro até aqui nesse chalezinho. Chalezinho bem legal, gente. Ó, deixa eu ver se eu acendo a luz. Aqui tem a mesa, minha bagunça. Tô organizando para viajar. Também com geladeira, com móveis, com todos os utensílios para cozinhar. Micro-ondas, um quarto aqui, 2 camas e lá em cima tem um mezanino e para dormir também, ou seja, para uma família dá perfeito, e o banheiro com ducha. Tudo bem simples, mas bem organizado. E olha lá para fora, bonito, né? E tem a varandinha, dá pra ficar aqui fora, com certeza, fazer alguma coisa ali fora quando o tempo ajuda. Tem uma névoa hoje na cidade, bem bonita. Gente, é o seguinte, eu não consegui achar uma solução para se eu vou dormir ainda na cidade vizinha, na próxima etapa, né? Eu vou fazer hoje ainda mais uma etapa, a última etapa, e eu não sei se eu vou dormir lá em Charleux ou eu vou conseguir ônibus para seguir viagem. Eu já tô com vontade até de, se chegasse a conseguir ônibus, já ir para casa, porque sabe aquela hora que dá vontade de ir embora? E ainda não sei, pelo que é feriado, não consegui achar na internet, não consegui. A senhora que me atendeu aqui, ela sempre usa carro, ela não tinha essa informação para mim. Então vai ficar bem aberto, eu vou caminhar o mais rápido possível hoje para me chegar o quanto antes lá, para pegar essas informações. Porque daí lá na cidade tem moradores locais, eles vão conseguir me dizer se tem ônibus ou não, né? E também para ter tempo suficiente para mim achar um lugar para dormir lá, caso eu não tenha a possibilidade de meio de transporte para outra cidade. Então ficou tudo em aberto, também não é problema, se dá um jeito, ou será que é problema? Não sei. Eu tô arrumando minhas coisas, às 8 horas eu vou sair daqui, ela vem fechar e... é isso. Ai, não dormi tão bem essa noite. Tô toda doída. O colchão era duro. Ai, sofri essa noite. Meu Deus do céu. E em relação em comparação com a noite retrasada que eu dormi, meu Deus, a noite inteira, um sono bom, sono pesado. Essa noite, nossa, me virei na cama. Então, tô meio sem dormir. Tô com pouca comida. Ela me falou que se a padaria aqui não estiver aberta, porque talvez eles abrem pela manhã, na próxima cidade eu tenho que caminhar alguns quilômetros, lá é certeza que fica aberto o dia inteiro. Então, lá eu compro alguma coisa, enquanto isso eu tenho uma maçã e um pedaço de pão seco e um cereal. Suficiente. Vou me arrumar e o caminho segue, e é isso. Não sei quantos quilômetros ainda, eu falo pra vocês no caminho, tá bom?
gente, tem uma ótima notícia. A padaria estava aberta. Aí comprei 2 baguetes, um com presunto, outro com queijo, 2 croissants e mais um baguete. Na dúvida, eu vou levar para hoje e hoje à noite, caso eu não ache lugar para comer hoje. Deu boa, deu boa. Já saindo da cidadezinha, olha, tá ali ainda. E pelo jeito já vou pegar a floresta. Já, olha como tá com névoa hoje. Primeiro dia que tá desse jeito. Nenhum outro dia tava assim. Olha isso. Uau. Esta pequena capela foi construída no início do século XIX por Nicolas d'Este para concretizar um desejo. Notário real e arcinges durante a Revolução, Nicolas d'Este foi denunciado injustamente perante os tribunais revolucionários de Lyon. Os guardas nacionais prenderam-no e levaram-no para Lyon para ser julgado. Ele só devia sua salvação por ter sido esquecido nas profundezas de sua prisão. Libertado após o terror, regressou à sua terra natal e mandou erguer uma pequena capela num dos terrenos sobranceiros à sua casa, por ter salvado a sua vida. A capela foi oferecida à cidade em 1966 pelo Sr. Nevas, descendente da família d'Este. Depois de restaurada, a inauguração ocorreu em 15 de agosto de 1967. Gente, fiz minha pausa, comi o meu baguete. Ai, pensa que delícia que tava. Só presunto e baguete, mas fica tão gostoso. Tô com o bucho cheio. E... ai, gente do céu, vou confessar que hoje me bateu uma vontade de ir embora. Tipo assim, ai, já caminhei, já fiz tudo, já vi tudo. Agora eu só tô com vontade de ir embora, pra casa. E vai ser bem difícil essa missão hoje, mas eu vou tentar. Lyon, eu posso conhecer quando
eu voltar a caminhar aqui de novo. Eu tô mais descansada e a me bateu vontade de ir embora. Tô com saudade de casa agora. Mas não sei se vai dar certo de fazer tudo isso hoje. É bem longe. Se eu vou conseguir trem, se eu vou conseguir ônibus até a cidade maior, se eu vou conseguir. Como eu vou fazer, não sei, mas eu vou tentar. Linda essa igreja, eu vou mostrar para vocês agora, tá bom? E o caminho não vai ser muito longo até a cidade onde eu queria chegar, em Charlotte. Tô curiosa para ver como vai ser o caminho. E é isso. Vou mostrar a igreja para vocês e vou seguir caminho, tá bom? Gracinha. É o mini pônei e o bebezinho dela. Olha isso. Meu Deus. Não, que coisa fofa. E lá vem outro cavalo. Tá curiosa? Ai, tá cheio de mosca no olho. Cavalo não gosta de ir muito perto, não. Curiosa? Ou curioso? Gente, lá é a igreja que eu mostrei pra vocês, onde eu fiz a pausa. É uma subida bem íngreme, bem forte. Pelo jeito eu estou... Tchau! Tchau, eu não tenho nada pra você. O que eu tenho é uma maçã e essa eu preciso pra mim. O pecado, essas moscas no olho dela. Que dor. A subida já tá acabando. Mas é fofo, né? Que coisinha mais linda. Ai, gente, cheguei em Charlotte e fui pesquisar e procurar. Por causa do feriado só tem ônibus amanhã, só que daí na cidade vizinha teria ônibus para hoje às 5 horas da tarde, agora são 13, então em 1 hora e pouco, 1 hora e 15 eu tô lá, ainda dá tempo para pegar. Serão a mais agora 5 quilômetros que eu não contava. Tava toda feliz que tinha chegado no lugar. Mas é isso, né? Mais 5 quilômetros na lista. Depois eu falo pra vocês quanto que deu o total. Gente, cheguei onde é pra mim pegar o ônibus. O ônibus seria só às 6 horas. Eu fui perguntando a floricultura
mais informação se estava certo mesmo aquilo. Ela falou: a gente tá indo pra essa cidade que você tá querendo ir. E a gente vai às 15h30. Daí já me ofereceram carona, agora eu vou com eles. E eles vão me deixar direto na estação de trem. Então lá eu vou ver se eu consigo trem pra mais pra frente até chegar em casa. Se eu conseguir chegar em casa hoje. E aqui inicia-se a minha missão de volta para casa. Foram ao todo 12 horas de viagem entre embarques e desembarques. Eu iniciei em Rouennais até Lyon, que durou 1 hora de viagem. Depois de Lyon até Strasbourg, 4 horas de viagem. De Strasbourg até Offenburg. De Offenburg até Koblenz, que durou 4 horas de viagem, até pegar o último embarque, até chegar em casa. Eu mal percebi o cansaço porque a viagem, o caminho me fizeram tão forte, eu estava me sentindo tão bem, eu estava me sentindo tão feliz, eu estava me sentindo realizada. Então, não senti cansaço, eu aproveitei a viagem de volta para casa, eu tinha muitas coisas a pensar, muitas realizações, eu estava muito feliz nesse dia. E esses 14 dias de viagem, 12 dias de caminhada, os quase 300 quilômetros feitos, não teria tanto significado se não fosse com vocês. Eu senti uma responsabilidade muito grande em registrar todos os momentos que eu estava vivendo para que vocês pudessem também, de uma certa forma, se sentirem comigo no caminho. Eu não me senti sozinha, eu me senti sempre com vocês. Eu agradeço muito vocês de coração e principalmente a minha família. Eu me sinto muito feliz e orgulhosa que vocês estão me acompanhando. E um resumo dessa viagem que eu fiz, desse caminho, eu farei um vídeo especial para vocês. E no próximo vídeo vocês conhecerão um grande amigo meu, direto do Brasil para os caminhos de Santiago de Compostela. E é isso. Obrigada e até o próximo vídeo.